E é isso aí, pessoal. Estamos aí, segundo episódio do podcast do Mansur. Cara, que incrível. Um sonho se realizando aqui. Agora a gente já está no segundo episódio. É uma benção. Eu queria agradecer a você que compartilhou o primeiro episódio, que compartilhou lá os cortes. A gente ainda tem material daquele episódio para lançar. Cara, foi uma benção, uma recepção, o pessoal comentando. E é isso aí. Eu peço você que se inscreva no canal lá no YouTube, Podcast do Mansur, e no Instagram também, @podcast do Mansur. E hoje a gente está aqui com o segundo episódio. Eu queria só deixar um recadinho aqui de início, falando dos nossos patrocinadores, que são a Mega Disconildo, Augusto Smartwatch, Big Man Barbearia, Gil Sublime e a parceria que a gente fechou hoje, que é a França Óculos. Cara, o Lucas, quero te agradecer aí, Lucas, pela confiança de colocar a sua marca aqui nesse projeto. E realmente, assim, que Deus o abençoe. A França Óculos hoje é referência no Rio de Janeiro. A Zona Oeste já dominou, tá com parceria aí com artistas globais, com a galera da mídia aí. Então, cara, muito sucesso aí para a França Óculos. E se você estiver precisando aí de lente, armação, óculos, o que você precisar relacionado à ótica, pode procurar o França Óculos lá, que lá a equipe está totalmente preparada para te atender. E hoje, segundo episódio, não podia ser mais especial do que está sendo, né? Hoje a gente está trazendo aqui um pastor amigo meu, referência na minha igreja, referência no campus, em todos os campos da minha igreja. Eu costumo dizer que toda vez que me chamam para pregar, eu falo, vou ouvir um pouquinho a pregação aqui desse pastor, que eu gosto do estilo dele, o jeito que ele prega, a forma que ele conduz uma mensagem. E era um sonho nosso desde o início do projeto trazer ele aqui. E hoje ele está com a gente aqui, pastor Renato Amém. Trindade, pastor Campos Ilan Recreio. Amém. Obrigado aí, Ricardinho. Obrigado a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Espero que seja uma noite agradável e que a gente possa trazer alguma coisa assim que enriqueça de alguma forma a vida das pessoas que vão estar acompanhando aí. Com certeza, pastor. Eu nunca vi a minha caixinha de pergunta no Instagram dar tanta pergunta. Eu falei, meu Deus, o pastor tá com engajamento lá no alto, hein? Porque deu bom, muita pergunta. E já a gente vai fazer as perguntas do pessoal que pediu lá no Instagram. Mas eu queria começar, pastor, aqui perguntando, todo convidado que a gente traz aqui, a gente pergunta sobre o início da caminhada. Como é que foi? Porque a gente sabe que o senhor não nasceu pastor, né? Como é que foi para chegar até hoje, sua trajetória, o início lá? Queria que o senhor compartilhasse um pouquinho disso com a gente. Eu, quando garoto novo, bem, assim, 11 anos de idade, foi meu primeiro contato com a igreja. Na minha casa ninguém era da igreja, meus pais, eu sempre conto isso em pregação. E aí, por conta do futebol, me chamaram para jogar e defender o time de uma igreja no bairro que eu morava. Aí eu comecei a treinar o futebol. Quando foi chegando perto do campeonato, criaram uma regra. Falaram, olha, se você não for na igreja de vez em quando, o pastor não vai deixar você jogar, não. Então, tem que pelo menos te ver lá, o pastor tem que te ver. Ele vai deixar tirar o filho de crente para te botar. Aí eu falei, tá bom, já treinei pra caramba mesmo, vamos lá na igreja, né? E aí eu fui lá, e fui uma vez, duas... E comecei a gostar quando teve a competição. Nós ficamos uma semana inteira competindo ali no colégio estadual no Sara. E eu lembro que no último dia de competição, meu saudoso irmão Paulo, ele olhou para mim e falou, poxa, percebeu uma coisa, Tato, que é como minha família me chama, né? Tato, a gente está uma semana inteira sem xingar palavrão. Esse lugar vai ser bom pra gente. E assim nós viramos crente, olha. E fomos para a igreja, eu participar de coral, participar de ministério de louvor. Aí no tempo do quartel fiquei um tempo afastado, passei anos fora. Em 2006 eu me reconciliei com Cristo e eu voltei de uma forma totalmente diferente, buscando Deus, subindo um monte, orando. E aí eu fui batizado no Espírito Santo. Isso em qual igreja, pastor? Minha conversão primeira foi na Igreja Batista Lírio dos Vales, em Campo Grande, ali no bairro São Jorge. Aí depois, em 2006, quando me reconciliei numa igreja apostólica, Manancial de Águas Vivas, onde tenho vários amigos lá até hoje, fui muito abençoado lá. E lá eu fui muito discipulado, muito treinado. Eu lembro o dia que eu fui consagrado a evangelista lá, depois de alguns anos, o meu pastor Wagner, ele falou assim para a igreja, ele falou,
Nenhum discípulo meu foi tão testado quanto esse cara. Cara, porque foi só cajadada. E aí eu falei, então era de propósito, né? Ele sabia o que estava fazendo. Mas, assim, sou muito grato. E aí depois a gente foi para os Estados Unidos, pastorear lá em 2013. Fundamos uma igreja nos Estados Unidos e voltamos para o Brasil no final de 2018. E aí chegamos na Elan. Fui consagrado pastor nos Estados Unidos em 7 de setembro de 2013. Fui consagrado a pastor. A Monique foi consagrada um pouco mais tarde, acho que 2 anos depois. E eu não sabia que Deus tinha algum plano para mim realmente como pregador. Eu queria ser cantor, sei lá, músico. Mas eu era, como fala o pastor Filipe, nosso pastor fala, músico era nota 4,5. Né? Não dava para mim. E aí a Provedeu me dá uma chancezinha falando. Vem para cá. Tá bom, tá de bom tamanho. Preferia cantar, né? Mas tá bom. Legal, pastor, muito legal. E eu queria saber também, pastor, um pouquinho sobre essa trajetória lá nos Estados Unidos. Como é que foi, o porquê que o senhor foi para lá, como é que foi para lá. Na verdade, eu já sei um pouco da história, eu queria que você compartilhasse, porque é algo muito impactante para a vida da gente. Né? Recebi um convite em 2012 de um pastor de uma igreja brasileira em Atlanta. E ele ligou para minha casa aqui no Rio, um grande amigo meu, o André, ele estava frequentando essa igreja nos Estados Unidos e falou de mim para o pastor. O pastor ligou para mim, me convidou, mas era uma loucura, mas eu só aceitei porque em 2009 eu tinha recebido uma palavra de maneira assim que não tinha como duvidar, e Deus falou que meu chamado não era restrito ao Brasil. Na verdade, Monique teve um sonho, ela acordou nervosa, minha esposa, e eu falei, o que foi? Ela falou, eu tive um sonho muito real. E ela sonhou que nós estávamos saindo da nossa igreja ali no São Jorge, né? E a Mave, e quando a gente estava saindo da igreja, todo o bairro virou mar. Eu falei, que sonho maluco é esse? E aí ela falou assim, a gente não tinha como ir, e a água vinha, tocava os nossos pés e voltava. Ela falou, Renato, era muito real. De um lado, o mar era transparente. Do outro lado, era um verde bonito. E a gente ficou ilhado. E aí eu acordei nervosa, ela me contando. Quando a gente chegou na igreja, falamos com os nossos pastores à época, contamos o sonho para eles, e eles falaram, olha, Deus não está revelando nada, mas nós sentimos paz. 1 mês depois, os nossos pastores falaram assim, olha, nós vamos para um seminário lá em Belford Roxo. Eu falei, eu não vou não, o que eu vou fazer em Belford Roxo? Pode vir alguma coisa boa de Belford Roxo? Pode vir, né? O Axel, usou o Axel muitos dias lá no recreio. E aí aí o pastor falou, quero toda a liderança lá. Então toda a liderança foi. Aí o primeiro dia foi bom e tudo, mas aí eu não queria voltar no segundo dia. Só que Monique não foi no primeiro dia, ela falou, eu quero ir. Bateu o pé e nós fomos. Eu fui de novo por conta dela. Quando chegou na hora do ofertório, eu tinha... a empresa que eu trabalhava fechou naquela crise de 2009. Sim. Bem recente, isso foi em 2009 mesmo. Eu trabalhava na unidade da Vale Sul, aqui da Vale do Rio Doce. E a empresa fechou por conta da crise. E eu estava duro, cara. Eu não queria sair de casa, eu estava estressado, estava tudo ruim. E aí, quando chegou lá, o culto lotado, na hora da oferta, o pregador fez um desafio. O pregador chama Coraiola, Glaucio Coraiola, homem de Deus. E ele falou assim, olha, eu quero que vocês façam um desafio, ofertar o sonho que vocês têm. Aí na época era a gente rasgando talão de cheque, eita, marido e mulher entrando em concordância, e eu falei, tá vendo, vem aqui passar vergonha, tô duro. Eu fechei os olhos e comecei a falar com Deus, falei, Deus, é o seguinte, esse pessoal tá dando dinheiro porque eles querem dinheiro, então estão dando dinheiro, mas eu quero que o Senhor cumpra a promessa que o Senhor fez na minha vida em 2006, que o Senhor falou que ia usar a minha vida para uma multidão. E nada acontece. 2009 ainda, né? Como se fosse uma década. Nada acontece. Entrando, saindo, nada acontece. Então eu boto minha vida no altar hoje. Eu não tenho dinheiro mesmo.
Cara, quando eu tô falando isso, o pregador lá de cima falou assim: ei, você aí, chama esse rapaz aí. Aí eu abri um olho, o outro fechado assim. Aí todo mundo me olhando, eu falei: eu? Ele, é, você mesmo. Ele falou: olha, eu não vou falar. Olha só, eu tinha falado, meu sonho é o senhor cumprir a promessa de que o senhor me chamou para a multidão, em 2006. Então, em 2009, nada acontece. E a primeira palavra que ele me falou foi assim: eu não vou falar que Deus te chamou para multidões, que você já sabe, isso não tem graça. Eita. Eu falei: que isso? Ele falou: eu vim falar do que você não sabe. Eu falei: meu Deus. Ele falou: teus projetos estão te atrapalhando. Eu estava me formando em inspetor de solda por ultrassom, ultracionista industrial. Eu já tinha me formado, estava me qualificando para prestar serviço para a Petrobras. Ele falou: pode esquecer isso. Não é o teu chamado. Você foi chamado para ser homem de Deus. Não adianta tentar outra coisa. Eu falei: que? Aí todo mundo dando aleluia, aleluia. Eu falei: pô, aleluia a eles, né? Porque eu tô na prova agora. Pô, o negócio era porque não é o projeto de vocês. Em 2009, já estou falando assim de uma renda possível de R$14 mil em 2009. Nossa. R$12 mil. E aí eu fiquei, pô, todo mundo começou a glorificar. Eu falei: estão glorificando? Queria ver, estar na minha pele. E aí eu falei: cara, não é possível. E aí ele falou assim: Deus te chamou para as nações e para você acreditar. Deus me mostra a sua mãe com a mão na barriga orando. Aí eu falei: pô, mas minha mãe não era crente quando eu nasci. Ele falou: Deus me mostra. E aí ela estava muito preocupada. E ela falou assim para Deus: minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. Ele falou, sua mãe falou assim: Deus, se esse menino nascer, ele é teu. Eu não sei qual era o problema, mas tua mãe estava com medo de você não nascer. Eu falei: pô, esse cara... Ele falou: você não era nem para nascer. Você só nasceu porque Deus resolveu te usar. Eita. Eu falei: pô, já está beirando já a afronta essa revelação. E aí no final ele falou: e outra, 1 mês atrás sua mulher teve um sonho e ninguém revelou até agora. Meu irmão, nisso o Monique só chorava. E o bom é que os pastores estavam lá e sabiam. Do sonho. E ele falou assim: mas antes de eu falar o que significa o sonho, eu vou contar o sonho. Eita. Eu falei: não é possível. Foi muito no profundo. Muito. Meu Deus. Anos depois eu encontrei com o apóstolo Coriola lá em Atlanta, esse homem que profetizou. Quando eu contei para ele, ele falou: gente, eu estava na veia. Ele nem lembrava. E aí ele falou assim: sua esposa sonhou que vocês estavam saindo da igreja, o bairro virou mar, igual o Monique falou. Nossa. Lá do altar, a gente lá na cadeira. Falou: de um lado a água era transparente, do outro era um verde escuro. E aí a água batia no pé de vocês e voltava. E até agora vocês não sabem o que significa. Essas águas são as multidões que Deus chamou o seu marido para pregar, minha filha. Aí eu falei: caramba. Aí eu comecei a acreditar, né? Não dá para duvidar. Rasgou muito. Aí quando eu voltei, eu fui na casa da minha tia Carmen, irmã da minha mãe. E aí contei para ela tudo o que aconteceu. E falei: tia, se isso for verdade, minha vida vai ter que mudar totalmente. Eu não posso tomar um passo por emoção. O cara falou que não era para eu nascer. E que minha mãe fez uma oração, que ela estava preocupada. O que é isso? Aí minha tia ficou com os olhos cheios d'água e falou assim: Renato, quando o Paulo nasceu, seu irmão do meio, sua mãe descobriu que tinha lúpus. E o médico proibiu ela de engravidar, porque ela não aguentaria uma outra gravidez. Mas sua mãe engravidou de novo. Ainda não era você. Com 6 meses, ela sofreu um aborto espontâneo. E a gente falou: Regina, você não pode engravidar mais. Pois ela engravidou de novo. E aí era eu. E ela falou: então, fizemos uma reunião aqui, na casa dos seus avós. E o tema da reunião era o seu aborto. Estava seu pai, eu, seus avós. E a gente forçando sua mãe a abortar. E ela falou assim: ninguém toca nessa criança. E se chegar no dia tiver que escolher entre um e outro, escolham a criança, porque eu estou consciente do que eu estou fazendo. Isso foi muito louco para mim, porque até quando eu me formei no quartel, né, que eu fui fuzileiro naval, quando eu casei, eu senti uma tristeza. Eu falava assim: Deus, por que o Senhor deixou minha mãe embora tão cedo, quando eu só tinha 14 anos? Mas quando minha tia falou isso, depois da revelação que Deus me deu,
mudou minha perspectiva. As coisas se encaixaram. Falei, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu 14 anos de milagre do lado de uma mãe maravilhosa. Minha mãe era tremenda. E foi muito impactante. E essas coisas que me deram realmente o gás para aceitar desafios como o de ir para os Estados Unidos. Então, quando o convite veio, porque essa foi a pergunta, era uma loucura. Eu só aceitei, porque era tanta coisa sobrenatural que eu falei, tá na hora de viver. E até minha esposa embarcou na loucura porque ela presenciou tudo isso do meu lado. Então, isso nos ajudou muito a mudar tudo para viver uma loucura com Deus, assim, né? E aí, quando a gente chegou lá, foi realmente algo punk. Eu tinha que estudar para me manter legal, trabalhar na construção civil e pastorear uma igreja. Tudo junto. Eita. E fizemos isso por 6 anos. Eu acho que depois Deus ficou com pena de mim e falou, vou mandar esse cara embora, vou botar ele na Ilan. O cajado era duro, mas foi bom. Cresci muito nesse tempo, graças a Deus. Que bom, pastor. E aí, o senhor volta para o Brasil e vem direto para Ilan? Sim, voltei para o Brasil. Eu já não me encaixava mais assim, no ministério que eu fui discipulado. E aí eu ficava procurando um lugar para eu ir. Embora eu amo todo mundo que está lá, todo mundo. Tenho uma gratidão monstruosa pelos pastores. Pastor Wagner e pastora Luciana foram pessoas que Deus usou para moldar a minha vida demais. São homem e mulher de Deus incríveis. Mas é igual o filho quando casa e tenta voltar para casa do pai. E sei lá, que eu nunca passei por isso, né? Mas deve ser ruim, assim, estranho, que o cara agora emancipou e tal, e eu não conseguia me encaixar. Visitei algumas igrejas, mas quando eu entrei na Ilan, e foi assim, Monique achou a Ilan pelo Facebook. Né? Ah, legal. E ela falou, Renato, vamos nessa igreja aqui? Aí nós começamos a olhar, né? Falamos assim, é uma igreja que tem uma escola bilíngue, vai ser bom para Giovana, vira e mexe tem americanos aqui, a pastora é americana, a gente achou que o pastor Felipe também era americano na época, como todo mundo pensa. E aí eu me arrumei, botei minha melhor roupa, Ricardo. Peguei meu iPad, cara de profeta, falei, vou lá me apresentar para esse gringo. Profeta aí. Church. Profeta Church. Vou lá na church me apresentar para esse gringo aí, contar minha história para ele. Botei uma beca, entrei, tu vai lembrar desse dia. Era no dia da comemoração do aniversário da Elan CG. Ah, não. Série Espírito Santo. Quando eu entrei... Isso foi 2019. Eu acho que ou início de 19 ou fim de 18, algo assim. E aí, quando eu entrei, meu irmão, um pé d'água tremendo. Acabou a luz. Ah, eu lembro desse culto. O culto foi todo no escuro. Pegaram uma caixinha com bateria e botaram lá. Eu falei, não é possível, eu vim aqui para poder falar com esse cara e apaga tudo. Aí eu ficava assim, gente, eu sou o Jonas do culto. O Jonas do culto, eu caiu um dilúvio. E ali eu entendi algo, eu falei, Deus não quer isso. Deus quer que eu chegue aqui calado. Então eu fui para casa, continuei frequentando, mas com uma outra postura. Calado, ninguém, nem como pastor me apresentava para ninguém. E engraçado que eu ia no GT da Ruama e eu fui no GT caladinho. Aí um dia uma igreja me convidou para pregar num retiro de jovens. A Igreja Assembleia de Deus do Bairro de Ana, pastor Paulo, meu amigo também. E aí eu fui pregar. E quem estava convidada para cantar? Ruama. Quando ela me viu, ela, bonito, né? Tá lá no meu GT, meses, fingindo que não é ninguém. Quietinho, escondidinho. Aí eu falei, pô, caiu o meu disfarce hoje. Aí no outro domingo, quando eu cheguei na igreja, que eu fui parar o carro, todo mundo, para aqui, pastor. Boa noite. Eu falei, meu Deus, o Ruama estragou meu disfarce. Mas aí foi bacana demais o nosso início na Ilan. Assim que a gente chegou na Ilan. Que legal. E foi na Ilan Campo Grande, né? Ilan CG. E aí o senhor recebe o convite para pastorear Ilan Recreio. E como é que foi esse trâmite? Porque aí até então em Campo Grande o senhor estava membro. Foi engraçado, porque eu estava numa festa de um grande amigo meu, que eu estava até hoje na festa dele de novo, né? Do Toinho. E a Andressa, que era secretária da igreja, ela trabalhou com o Toinho no passado.
Então, depois de eu já estar meses indo na Elan, CG, teve uma festa de 1 aninho da Helena, filha do Toinho. E lá na festa, eu vi a Andressa passar, mas eu também não a conhecia. Aí o Toinho falou, você conhece essa menina? Aí eu falei, não. Ele falou, pô, ela é lá da tua igreja que você está indo. Eu falei, pô, legal. Ela era muito cheio, né, cara? Eu falei, pô, legal. Aí ele falou assim, pô, deixa eu te apresentar ela. Aí chamou a Andressa. Rapaz, esse cara é meu amigo. Se você soubesse, pô, como esse cara é um homem de Deus, você estava usando ele. O cara vai, entra, sai, ninguém fala nada com ele. Ele é pastor. Aí ela, tudo bem. Ela anotou meu telefone. Quando chegou num retiro, num café da manhã de pastores, ela me mandou mensagem para ir. Eu ainda fiquei, mas eu posso ir mesmo? Eu temor, falei, pô, a pessoa chega lá e fala assim, não chegar de bico, né? Você não é pastor aqui não, né? Aí eu, falei, ela, claro, pode vir, o pastor Felipe manda chamar todo mundo. Então eu fui. Quando chegou lá, o preletor era o Jack Harris, aquele barbudão da moto. Uhum. Quando ele acabou de pregar uma palavra muito boa, tinha uma mesa de coffee break, e todo mundo foi para a mesa tomar café. E ele ficou mexendo no iPad dele. Eu falei, pô, vou aproveitar para trocar uma ideia com esse coroa aí. Aí sentei do lado dele e comecei a conversar com ele. Ele começou a conversar comigo tranquilo. Daqui a pouco ele falou assim, mas peraí, como é que tu fala inglês? Tu não tem cara de africano? Assim mesmo. Aí eu falei, não, eu sou carioca, mas eu morei 6 anos lá, pastorei uma igreja em Atlanta, voltei. Ele, mas você é dessa igreja aqui? Eu falei, eu tô tentando. I'm trying, tô tentando aí. Aí ele, você conhece o Philip? Eu falei, não. Aí na hora ele, Philip, come on. Você precisa conhecer esse cara. Aí nos apresentou. Aí falou, ele foi pastor em Atlanta e tal. Aí o pastor falou assim, eu quero almoçar contigo. Aí nós fomos almoçar um dia. Eu numa dureza tremenda. O pastor marcou um restaurante maneiro lá no Recreio. Quando eu entrei no restaurante, eu falei, se eu tiver que pagar a conta, a casa caiu hoje. Eu falei, misericórdia. Ele falou, escolhe o que você quer comer. Eu escolhi o prato mais barato do restaurante. Lembro até hoje. Aí ainda meti um migué. Não, eu tô com saudade de comer um macarrão à carbonara. Era o mais barato. Eu não conhecia ele. Eu falei, pô, né? Vou abusar, não sei. Vai que é cada um com seu problema. Vai que é cada um com seus problemas, né? E aí, quando acabou, ele falou assim pra mim, Renato, eu quero que você faça o GAP. Eu falei, tudo bem. E aí eu fui fazer o GAP. Aí ele falou assim, você tem quantos anos? Aí eu falei pra ele, eu tenho 38. Eu tinha na época 38. Ele falou assim, 37, 38, algo assim. Ele falou assim pra mim, se você ficar na Elan... Não, aí ele falou assim, abre a sua igreja. O pastor Felipe é incrível, né? As pessoas não conhecem. Ele falou assim, eu ajudo você a abrir o seu ministério. Eu invisto em você. Aí eu falei, eu não quero abrir ministério. Eu só quero ficar quietinho aqui na Elan. Se o senhor deixar, só quero ficar aí. Eu não tenho essa vaidade de ser presidente de um ministério. Eu acho que seria muito bom eu ajudar a Elan no que ela está fazendo, eu participar do que Deus está fazendo na Elan. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério? Ele, então vou te dar uma primeira palavra como seu pastor, não esqueço isso. Se você ficar na Elan, os seus próximos 5 anos serão os melhores 5 anos da sua vida. Eita. Eu falei, então estou preparado para eles, que eu não aguento mais sofrer, né? Cara, mas e Deus tem cumprido isso através da vida dele. E aí no GAP, a Tiele chegou para mim e falou assim, estou precisando de pastor, lembramos do senhor para uma situação aqui na igreja. E eu não fazia nada na igreja. Eu fiquei 1 ano na Elan CG sem dar palavra de oferta, cara. Nossa. Eu saía para pregar nas outras igrejas, e aí o pessoal, qual é a sua igreja? Eu falava, Elan. Mas como é que é lá? Eu falei, pô, nunca nem preguei lá, mano. Nem eu sei ainda como é que é. Os caras não acreditavam. E aí, a Tiele falou assim, pastor, a gente lembrou do senhor para um negócio aí. Aí eu fiquei todo bobo, né? Eu falei, graças a Deus, lembraram de mim. Aí, eu e minha boca grande, né? Eu falei assim, pode contar comigo, irmã. Qualquer coisa. Aí ela, pô, que bom saber que o senhor está disponível. A gente queria que alguém, um homem, para dar aula para as crianças de 7 a 10 anos. Aí eu falei, nunca fiz isso na vida. Falei, mas já que eu me comprometi, né, eu falei que sim, fui dar aula para as crianças, cara. E aí, eu não sei fazer nada assim por fazer. Eu lembro que mesmo na nossa dureza, eu e Monique, a gente comprava
pão, salsicha, fazia cachorro-quente na nossa casa para incrementar o lanche deles. E, na verdade, a gente não estava podendo, mas a gente fazia de bom grado. E a primeira aula, eles tocando terror na sala, cara. E Monique, a gente combinou em casa, né? Monique mais meiguinha, falei, Monique, você tem mais jeito criança, começa a aula, acalma eles e eu vim só para explicar a lição. Aí tá lá a Monique, pessoal, e as crianças só subiram no ventilador. A Monique, gente, senta. E os molequinhos tocando terror, meu irmão. Daqui a pouco eu fiquei, levantei e falei, deixa comigo, falei, senta todo mundo agora aí. Senta na cadeira, que bagunça é essa aqui, essa palhaçada? Aí eles olharam assim, eu falei, senta aí que eu vou ensinar uma história da Bíblia para vocês hoje. Aí eu ensinei, falei, cara, acho que eu peguei pesado. Mas ensinei a história, orei por eles, colocava a mão na cabeça dos meninos choravam, era tremendo. E aí, cara, eles começaram a gostar. E eu lembro que quando eu sentava para assistir o culto no meu banco, eles iam lá na minha cadeira, tio, não é o senhor hoje não? Aí eu falava, não, hoje eu vou assistir o culto. Eles, brincadeira. Aí uma vez a pastora Renê veio aqui na Ilã e ela me chamou, Renato. Aí eu falei, ela sabe meu nome? Quero falar com você. Aí eu fui lá falar, ela falou, eu e Felipe estamos muito felizes com você, meu filho. Porque a gente sabe que você foi pastor e você, de maneira humilde, está dando aula para as crianças. A gente está muito feliz e nós vamos usar a tua vida nessa igreja. Pô, aquele dia foi para mim assim, um dia de cura, sabe? Fantástico. E logo depois o pastor me chamou para o discipulado dele, fazer parte do grupo do discípulo dele. E aí um dia ele me chamou e falou assim, quero te contratar. Aí não conseguimos fechar aquele dia. E nós não fechamos porque ele achou que o valor era baixo, mas eu já estava querendo, eu falei, não, tá tranquilo. Ele, não vou te contratar hoje não. Isso estava na pandemia. Aí ele falou assim, quando a pandemia passar, vou precisar de mais um pastor. Aí eu te contrato. Aí eu abri um olhão assim. Aí quando começou a melhorar, de reabrir a igreja, ele me convidou para ser pastor da Ilã Recreio. E aí foi sucesso. Top, pastor. E interessante isso, porque a gente ver que Deus está vendo, né? É ver que Deus está vendo, porque às vezes parece que está sendo em vão, parece que, pô, tô aqui, Deus não está vendo, ninguém me olha. Vê. Mas Deus tem a sua maneira, e nunca é a nossa maneira. Né? Nunca Por mais que a gente vá preparado, que a gente ache que monta a estratégia, já montou, vou arrumado. Quando ele viu falando em inglês, não é desse jeito. Nada disso. Deus ele tem as suas multiformas e agora o senhor está liderando o Recreio. Isso. E qual o desafio, pastor, que o senhor acha assim, o maior desafio para um pastor liderar a igreja hoje? A gente tem vivido tempos assim, que o evangelho parece que está voltando àquela perseguição, né? Só que ainda está meio maquiado. A gente vê hoje que já tem pastores que não estão podendo falar muita coisa, que não está podendo pregar muito, que se for para um determinado lugar está dando rolo. Hoje eu estava até conversando no trabalho com o pessoal, eu falei, está chegando a época de crente voltar a ser preso por falar a verdade, e eu fico com isso, né? Se eu, assim, membro, já tá difícil, eu imagino como é que está sendo para um líder, o cara está ali no púlpito, porque, assim, tem que falar. Mas, e ao mesmo tempo, tem pastores que já estão medindo, que já estão mais maleáveis, e a igreja está passando por essa fase de uns lugares falam, outros lugares falam menos, outros lugares quase não falam o que tem que falar. E a gente sabe que a Ilã é uma igreja que prega, uma igreja que fala o que tem que falar, doa quem doer, graças a Deus, e é por isso que eu estou lá, porque é bom a gente ouvir a verdade. Mas eu queria entender de um líder de igreja como que é isso, como que é estar de frente nisso, né? Porque é diferente da minha visão de banco. Você sabe que no original, se você for pregar a Bíblia no original, no Antigo Testamento, o hebraico, você não encontra a palavra fé, né? A palavra fé é no nosso idioma. E fé é um pouco abstrato.
Fé, mas o judeu, quando vai falar sobre fé, é a palavra confiança. Eu te diria que para ser líder de um ministério, você precisa ter muita confiança. Confiança no que Deus te falou, confiança em quem está acima de você, nas direções que você recebe, no nosso caso, que é o pastor Felipe, confiança para poder tocar da maneira que ele foi passado, acreditar numa visão, e confiança em você também. Então, confiança em Deus, confiança no líder, confiança em si próprio. Essas três coisas, eu acho que são fundamentais para que você tenha êxito. Você sabe até melhor que eu, quando a gente assumiu a Elan Recreio, como ela estava e como ela está hoje. Então, primeira coisa, eu confiei em Deus, eu sei que eu tenho um chamado para fazer isso. Eu falei, eu vou porque Deus é comigo. Eu lembro até um dia que eu cheguei lá, aí teve um culto tão vazio, cara, que a gente olhou para um lado, olhou para o outro, antes de eu subir para pregar, eu falei com o Monique assim, caramba, vai ser duro hoje. Aí ela, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa por isso, que ela não fica me alisando não, ela me desafia, sabe? Ela falou, se tivesse bom ninguém te chamava. Agradece a Deus que tá ruim, que só por isso que apareceu essa chance para você. Eu falei, é verdade, né? Estica. Aí eu falei, obrigado. E aí, então, confiança em Deus é porque, eu queria até compartilhar isso, que eu tento ajudar muitos líderes nossos, e eu tenho conversado isso com eles em particular. Eu acho que muita gente vai ver isso aqui, vai ser bom falar isso. O líder tem que ter confiança em Deus, porque há uma diferença. O líder, ele não é um termômetro. O líder tem que ser um termostato, né? Então, o termômetro, ele vai apontar, vai falar, está 30 graus, está 35. O termostato vai mudar a temperatura para fazer o negócio subir. Então, eu vejo muito líder que ele é muito bom em ler o que está acontecendo. Mas não é o papel do líder isso. O papel do líder é mudar o que está acontecendo. Então, eu cheguei lá e falei, caramba, mas tem que mudar. Então, eu confiei em Deus que tinha um chamado e eu tive que confiar nos processos da Elan. Então, a maior sacada que a gente fez lá foi botar para funcionar tudo que a visão pedia e que não acontecia. E isso eu compartilho com qualquer pastor que esteja me vendo aqui. Se tem alguém sobre a tua vida, você tem que honrar. Isso. Paulo, ele fala assim, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento, agora veja cada um como levanta. Então, alguém lançou um fundamento. Não tem vários arquitetos de uma obra só, entendeu? Então, no nosso caso, é o nosso pastor Felipe. Então, se tem um fundamento lançado, eu não posso levantar uma parede torta. Eu tenho que levantar, e ele ainda fala, porque o que cada um construiu vai ser provado pelo fogo. E se o que você construiu permanecer, você vai ser aprovado, senão a casa caiu. Então, confiança no processo. E o 3 é confiança em você mesmo, para que você possa desenvolver o que Deus colocou no teu coração, sem ceder às pressões externas. Outro dia, meu irmão, eu estava pregando lá e falei assim, porque aqui não é igreja inclusiva não, irmão. Aí, ó. E não é, entendeu? Então, assim, confiança, pô. Eu não vou ficar falando o que as pessoas querem ouvir. Eu até acho, Ricardinho, que um grande problema de pastores hoje é esse. Por falta de confiança no que Deus gerou na vida dele, ele quer responder o que a outra pessoa quer ouvir. Só que, por exemplo, agora no Recreio, tem domingo que eu tenho 500 e poucas pessoas. Se eu quiser dar 500 respostas diferentes, para 500 cabeças diferentes, eu não vou agradar todo mundo da mesma forma, e no final do dia, nem eu sei mais quem eu sou. E eu vejo que tem muito líder passando por isso, acaba entrando numa crise. É melhor você banca quem você é, porque as pessoas toleram erros honestos, já diz John Maxwell. Um erro honesto, ele é tolerado. O que não é tolerado é um erro com aquele tom maquiavélico, onde eu tenho que mentir para você, para te conquistar. Isso não prospera. Isso é falta de confiança. Então, acho que para você hoje ser um pastor eficaz,
São essas 3 características de fé, confiança, que tem que estar muito claro na vida de um líder. Uau! E uma coisa que eu vejo muito na Elan, uma vez até eu participei de uma reunião que o pastor Felipe falou, sobre isso da visão, né? A visão que o pastor tem e que é a visão da igreja. Exato. E na maioria das vezes as pessoas vão para lá por causa dessa visão. Mas em algum determinado ponto, a pessoa quer trazer a outra visão dela. Vai mudar. Eu lembro, olha, você pode perguntar quem era da minha turma no GAP. Por exemplo, o Franklin, né? Nosso camarada aí, o Franklin. Às vezes ele ia de carona comigo, né? Eu, Monique e ele no carro. E aí ele falava assim, pô, pastor, tu não fala nada na aula, não compartilha. Aí eu falei assim, Franklin, eu tô ali para nascer de novo. Eu não tenho visão. Você pode até ficar chocado com o que eu vou te dizer, mas eu não tenho visão. Se eu tivesse uma visão boa, eu estava lá nos Estados Unidos até hoje, minha igreja prosperando. Deus me arrancou de lá porque eu tenho que aprender algo. Então eu sepultei minha visão para receber a visão da Elan. Cara, isso mudou minha história. Porque as pessoas chegam e... Ah, pastor, isso aqui é uma bênção. No meio do processo, elas querem começar a ensinar você o que tem que fazer. É só Jesus. Exatamente. E aí, crente é difícil. Não, porque lá fazia desse jeito. Volta para lá, querido. Né? Uma vez eu peguei o Naldo, né? Nosso amigo. Naldo. E depois eu descobri que eu fui até errado com ele, coitado. Que ele nem estava esse jeito meu, às vezes, de ir lá com tanta confiança. Que aí eu senti que estava rolando um ensaio do louvor, lá no recreio. E eu senti que em algum momento o negócio deu uma desandada. Então eu chamei eles e falei assim, olha só, quando vocês vieram para cá, todos vocês falaram assim, nossa, isso aqui é diferente, né? Porque alguém estava aqui levando a sério esses pontos, que podem parecer bobeira para muita gente, mas alguém levou eles a sério, de tal maneira que despertou em você assim, caramba, que igreja diferente. Então, agora que vocês estão aqui, o mínimo que vocês podem fazer é honrar esses pontos. Eu não quero ver ninguém aqui assim, meu Deus, mas tem que ser isso. Tem que ser isso. Aí eu olhei pro Naldo assim, aí quando acabou o culto, ele, pô, pastor, não tinha reclamado nada não. Falei, então foi mal, mas serviu para alguém. Para alguém não serviu. Foi para tu, foi para outro. Então, assim, o diferencial da Elan, as pessoas que estão até assistindo a gente e frequentam a nossa igreja, sabem. Quem nunca foi, cara, eu sempre falo assim, vai lá, cara, que o nosso processo ele é tremendo, nosso culto, nossa dinâmica. Pô, eu pastorei nos Estados Unidos, visitei um monte de igreja em vários estados americanos, aqui no Brasil, e eu nunca vi algo tão encaixado quanto o que a gente faz. É fantástico. Realmente, eu sou suspeito para falar, porque quando a Elan veio para cá, e a cultura do bairro aqui é uma igreja totalmente diferente da Elan. Totalmente. Então, eu fui um dos primeiros. Eu lembro que quando foi o primeiro dia que foi o pastor Cláudio Claro, eu estava desviado na época. Aí eu vi uma... Cláudio Duarte. Eu vi uma fila gigantesca. Aí eu perguntei para um amigo que estava do lado, aí aquele pastor engraçado vai vir aí, que não sei o quê. Aí o Cláudio Duarte, tá que legal. Aí alguém do meu ciclo de amizade foi e espalhou, falou, a igreja diferente, parede preta, não sei o que lá, e eu já falando, isso é seita, seita. E, a garça é bleia, eu sou do tempo e pior que... Pandeiro. Não, e pior que essa religiosidade fica até quando tu desvia. Porque tu desvia, tá todo errado, mas tu acha que sabe o jeito certo. O jeito certo não é esse, o jeito certo... Igual Naamã. Pensei que ia sair, clamar a Deus. O cara tá leproso, que é um milagre daquele dizer como tem que ser um milagre. Eu falei, eu sei, eu não tô fazendo certo, mas eu sei como é que é o certo. O certo não é desse jeito. Aí, eu lembro quando eu fui na Elan, que eu cheguei lá, eu falei, eu fui com o coração de julgador mesmo. Eu cheguei, parede preta e tal, não sei o que. Quando eu cheguei, foi o último culto de 2018. E aí, pastor Felipe pregando, aí eu fiquei louco. Uau. Porque eu sempre gostei muito de quem pregava bem, assim, sabe? Sempre me chamou minha atenção. E quando eu cheguei lá e tal, o louvor, eu fiquei meio assim,
legal e tal, já foi diferente do que eu imaginava. Mas quando veio a palavra que eu falei, cara, quem é esse cara? Eu fiquei assim, quem é esse cara? É engraçado que eu também, no meu primeiro culto, eu lembro que eu olhei para o lado e falei com o Monique exatamente isso. Que tinha um monte de possibilidade, um monte de gente que me conhecia, vem para cá, vem para lá. E eu na minha. Mas quando eu vi ele pregando, eu catuquei a Monique e falei, esse cara tem algo para me ensinar. Foi exatamente o que eu pensei. Eu tenho algo a aprender aqui. É aqui que eu vou ficar. Foi decisivo. E aí, e hoje, assim, a minha vida é fruto, tudo que esse podcast aqui, tudo que eu vivo de 2018 para cá, pastor, é fruto da Elan. Tremendo. Eu tenho que testemunhar isso aqui porque... Somos dois. Porque, assim, somos dois. O meu casamento, eu cheguei lá separado e Deus moveu, a vida profissional estava desandando. Eu lembro que foi em 2018, isso, 2018. E no final de 2018, meu patrão estava para me mandar embora. Uau. Porque eu estava desviado e tudo saindo, e chegava, o trabalho não rendia e tal. E isso foi perdurando, até quando eu comecei a botar as coisas em ordem, tudo foi se encaixando. Final de 2019, fui eleito o melhor gerente da rede. Olha, e eu acho tremendo, hoje, como pastor da Elan, a gente acaba tendo uma visão diferente, né? Uma visão, assim, tanto quanto macro. E a gente vê que essa história sua é uma realidade que se repete e um monte de gente, isso. Há uma unção de organização e de prosperidade sobre a nossa igreja, que alcança a nossa vida. Tremendo. E o meu patrão, e toda vez que eu encontrava com o meu patrão, que eu contava, tal coisa, quando eu contei que voltei para a esposa, ele, é isso. Começa a botar as coisas em ordem, que não sei o quê. E aí eu lembro do dia que, quando eu fui receber lá o prêmio, teve a festa e tal, aí me chamaram lá, eu falei, gente, não era nem para eu estar aqui mais, porque eu sei que o meu patrão estava a ponto de me mandar embora, porque ele chegou a falar, se você não melhorar, eu vou te mandar embora. E pior, eu não posso nem te contratar como vendedor, porque eu não posso te reduzir, tu vai ter que ficar um tempo fora para depois eu te contratar. Ele deixou bem claro. E aí, quando aconteceu isso, as coisas foram se encaixando, Deus foi trabalhando e no final do ano eu recebi. E eu contei isso lá, eu falei, o meu patrão está aqui do meu lado, toda a honra e glória para Deus, porque se não fosse Deus eu não estaria aqui hoje recebendo isso. Amém. Aqui. E eu vejo, é o que o senhor falou, eu vejo muita gente que entra lá de um jeito. Tem gente que eu vejo na Elan aqui. Carlos. É muita gente, vai faltar exemplo. Tem gente que eu vejo na Elan, aqui do Magarça, que eu olho, que eu conhecia aqui do bairro, eu falei, cara, esse cara não pode ser crente. Eu catuco a Luciana assim, olha quem tá aqui. E daqui a pouco o cara tá servindo, tá lá na porta, eu falei, cara, esse cara era brabo, vivia aqui, não sei o quê. Aí, Luciana, meu Deus, e tipo assim, e tu vê a vida do cara, e assim, é um testemunho, é uma igreja de testemunho vivo. Eu costumo falar. E fica esse convite pra galera do Magarça. Cara, vai lá, porque não adianta eu te contar, não adianta você ver isso aqui. Você tem que ir lá e viver. É isso porque aí. Realmente é surreal, diferente. Não o que Deus tem feito lá é diferente. Pastor, a gente tem aqui, como eu falei, teve uma chuva de perguntas aqui, né? Maneiro, fico feliz de saber que chuva de perguntas. Mas a gente separou aqui, não sei se vai dar tempo para falar 3, mas eu vou tentar falar. Eu vou tentar ser breve. Primeiro tem uma aqui da Tati Azevedo. Tati Azevedo botou um comentário e depois fez uma pergunta. Ela botou assim, ela deve ouvir muita pregação do senhor. Aí ela botou assim, eu gosto quando o pastor Renato fala da sua sogra. Aí ela falou assim, pede para ele contar qual foi a última que ela aprontou. A última dela, deixa eu tentar lembrar. Essa primeiro até fala... Assim, eu gosto daquela do rapaz que estava com câncer. Pô, aquela essa é forte. Olha... Minha sogra, primeiro, assim, esclarecer, eu brinco porque a gente tem liberdade e ela não me trata como genro, mas como filho, né? Graças a Deus, Rogério é uma bênção na minha vida e eu gosto de pegar no pé dela, né? Eu não vou contar a última, não, mas vou contar uma maneira. Uma vez, quando a gente foi para os Estados Unidos, ela demorou 3 anos para conseguir ir. 3 anos alguma coisa. Então,
Quando ela chegou lá, ela estava muito emocionada. Aí quando chegou no primeiro domingo que ela estava lá, foi rolando o culto, o louvor, tudo. Aí quando eu subi, o pessoal não conhecia ela ainda. Eu falei, bom dia, gente, culto de manhã, bom dia, tudo bem com vocês? Então, aleluia. Eu falei assim, hoje eu tenho uma novidade, cara, para contar para vocês, né? A mãe da pastora chegou. Aí todo mundo, batendo palma. Minha sogra tá na área, mãe da pastora Monique tá aí, chegou essa semana. A gente vai ser para almoçar com ela, a igreja toda celebrando. Eu falei, aí quando baixou, né, o nível, eu falei, porque você sabe como é que é sogra, né? Você pode cruzar o oceano que ela bate na tua porta. Eu pensei que a galera riu demais, cara. Aí ela ficava assim, ó. Hoje ela falou pra mim, hoje isso, né, cara? Eu quero direito de resposta. Cara, fica na tua, fica na tua. Eu lembro daquela do... Conta aquela do câncer. Dá pra contar? Dá pra contar. Dá pra contar rapidinho. Eu fui numa casa. A casa que eu tava agora antes de vir pra cá, do Toinho, meu amigo. Esse cara é meu camarada, eu tô sempre lá. E aí na casa do Toinho, uma pessoa da família dele, chamado Wander, estava com câncer no grau 5. E estava todo mundo desacreditado. E foi isso nas vésperas de eu ir para os Estados Unidos. Então eles falaram, vamos fazer um culto aqui. Então eu fui para o culto, e aí aquela mania da teologia, né? Falei, poxa, no final vou fazer um apelo, tentar conectar a minha fé com a fé dele para ter um milagre, né? Todo aquele roteiro religioso na mente. E aí no final assim eu fiz. Antes de acabar o culto eu falei, olha, se tiver alguém aqui com alguma enfermidade, hoje eu quero fazer uma oração por cura. Então se você está sofrendo por alguma enfermidade, vem aqui no meio que eu vou orar. Meu irmão, tinha umas velhinhas, as velhinhas foram tudo pedir oração, menos ele. Aí eu falei, que cara abençoado, rapaz, o cara está quase morrendo, eu quero orar por esse cara, ele não vem. Também agora eu não oro também não, fiquei na carne, né? Aí eu orei pelas irmãzinhas, e aí no final da oração eu falei assim, e eu profetizo sobre a vida de vocês, que no próximo exame não vai dar nada. Pronto. Aí eu estava já, vamos acabar o culto. Aí Rogéria, Renato, eu falei, fala Rogéria, já bolado já. Pois não, fala. Aí ela, é que Deus, ela já saiu que eu fico bravo, né? Ela, Deus está falando aqui para você orar pelo Wander. Rapaz, me deu uma raiva. Falei, para que ela está se metendo nisso? Nem o cara está com fé para ser curado, o que eu vou fazer por ele? Aí ela, Wander, vem aqui que o Renato vai orar por você. Eu falei, cara, eu estava com tanta raiva, por que ela está se metendo nisso? Aí eu comecei a orar pelo cara assim, sem vontade nenhuma. Falei, Deus abençoa a vida desse homem. Por dentro, né? Esse incrédulo. Esse cara sem esse cara fé. Que nem ele acredita. Nem ele está querendo viver mais. Aí, mas no meio me deu um negócio, eu comecei a gritar, cara. Falei, eu profetizo, Senhor, que no próximo exame não vai dar nada. Aí quando eu acabei de falar isso, eu saí do espírito e voltei para cá e falei, gente, mas é câncer no grau 5, como é que eu mandei uma dessa? Falei, Jesus, esse cara vai morrer, eu vou enfiar minha cara onde, né? Aí eu falei, vambora. Peguei todo mundo, vamos pro carro. Quando eu entrei no carro, cara, eu descasquei Rogério. Nunca mais você faça uma coisa dessa. Você não entende os princípios teológicos. Para o milagre acontecer, tem que estar a minha fé, a fé do conectada. Cara. Tem que acontecer uma convergência para um milagre ser estabelecido. Ele estava sem fé, caramba. Nunca mais faça isso. Rapaz, o que aconteceu? No meio do... Aí eu fui embora, dei uma bronca nele e fui embora. Quando eu tô chegando... Aí eu fui para os Estados Unidos. Quando eu tô lá nos Estados Unidos, um dia, acabei um trabalho, meu telefone toca. Quem é? Rogéria. Aí Rogéria... Aí quem liga? Rogéria. Aí ela, Renato, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí, como é que tá aí no Brasil? Tudo bem também. É o seguinte, liguei para te contar uma coisa. Eu falei, pode falar? Aí ela, lembra aquele dia na casa do Toinho e da Luana? Eu falei, lembro. Lembra aquele culto? Eu falei, lembro, Rogéria. E aí? Lembra que eu falei que era Deus? Eu falei que era Deus que estava mandando você orar pelo Wander?
Aí eu já fiquei meio bolado lá do outro lado. Eu falei, lembro, e aí? Pois ele foi fazer o exame. Tá curado em nome de Jesus. Eita. Aí eu falei, rapaz, é mesmo, é? É mesmo. Aí falei, pô, obrigado, Rogério, por ser um instrumento de Deus. Desceu. Aí eu falei, me perdoa, minha incredulidade. E aí, naquele dia, eu falei assim, cara, como a gente é religioso, né? Como se Deus precisasse obedecer uma regra. Tem uma fórmula, né? Como se Deus precisasse estar preso a uma regra teológica. Como é que eu era cabeçudo, rapaz? Ainda bem que esses anos Deus foi me mudando tanto. Eu costumo olhar para trás, Ricardinho, às vezes, e falar assim, como é que eu pregava 6 anos atrás? Eu não sabia nem o que eu falava, mano. Eu só sei que eu falava, mas o que eu falava eu nem sei. Muito boa essa, pastor. E tem uma pergunta aqui muito boa da Isabelle, da Beli Labre. Ela perguntou, na verdade ela fez um comentário e depois ela faz uma pergunta. Ela botou assim, vejo que o Senhor se move muito no profético, no caso falando do Senhor. Aí ela pergunta, teve dificuldade em administrar isso na Elan por causa do cronograma? Não por 2 motivos. O primeiro motivo é que esse cronograma, eu não sei os outros pregadores, eu acho que ele me protege, ele me ajuda. Quando eu cheguei, eu achei que ia ser uma dificuldade, né? Eu pregava 1h30. E eu descobri que eu ia ter que pregar em 35 minutos. Aí eu falei, caramba, mas hoje eu me sinto um pastor muito mais agradável e muito mais eficaz. Então, esse cronograma me protege. Ele me dá uma estrutura onde eu posso fluir com mais segurança em cima dele. E o outro, porque eu sempre tive liberdade do pastor Felipe. Você já viu ele falar isso em pregações, e é uma verdade quando ele fala assim, antigamente na Elan a gente queria que todo mundo fosse igual a gente. A gente descobriu que isso aí está tudo errado, rasgamos esse papel e agora a gente quer que cada um descubra o que Deus tem para a vida dele e flua. Então eu sempre tive, além de liberdade, um incentivo dele para manter a minha característica profética. Graças a Deus por isso. E eu não senti dificuldade. Na verdade, eu me senti mais à vontade, por incrível que pareça. Hoje eu consigo controlar melhor o tempo, saber a hora de eu seguir o que a gente tem que fazer, saber a hora que eu tenho que liberar uma palavra profética. Eu cresci muito nesses anos de lá. Outro dia eu falei isso para o pastor Felipe, falei, pastor, às vezes pode parecer assim, poxa, o Renato chegou aqui, o cara veio preparado. Muito do que eu vivo hoje foi gerado na própria Elan. Eu devo isso à Elan. A Elan me mudou muito, cara. Legal. Muito, muito. E quando eu vi essa pergunta, eu falei, se teve dificuldade, ele finge muito bem, disfarça muito bem, porque não dá para saber, não. Eu cresci, cara. A Elan me fez crescer muito. E agora a última pergunta aqui do Instagram para a gente encerrar é a do Rodrigo, que ele perguntou, pastor Renato, quais são suas referências de pregadores? Hoje a gente tem um leque... Olha, eu preciso confessar pro Rodrigão que eu sou um cara totalmente diferente. É raro eu parar para ver uma pregação. É mesmo, pastor? É tipo jogador, né? Jogador não vê futebol, não vê jogo. Não quero ver jogo. Quando eu tô em casa, eu não vejo jogo. Vou ver tanta coisa. Cara, difícil demais eu assistir pregação. Mas tem alguns caras que marcaram minha vida durante todos esses anos. E que eu vi muito eles. Porque até para não passar a mensagem errada, não é porque hoje eu não tenho o costume de ver tanto, quer dizer que eu não vi. Eu acho que eu vi tanto no passado que me dá hoje uma gordurinha para não assistir. Mas depende, por exemplo, quando fala de família, o pastor Josué Gonçalves é uma referência para mim. Muita gente critica, mas as pessoas são difíceis, né? Eu costumo sempre tentar ver o lado, tudo que a pessoa fez por mim de bom. Um cara que muita gente critica ele, mas que lá em 2007 ele acendeu em mim um desejo de ser pregador. Marco Feliciano. Cara, aquele cara me fez querer ser pregador, viu? Eu olhava aquele cara e falava, rapaz, o que é isso? Então, guardadas as diferenças que nós temos, mas eu acho top, assim, eu gostava muito dele, achava muito top aquelas mensagens antigas dele. Luciano Subirá,
com quem eu tive até o prazer de ser aluno um tempo na Escola do Sobrenatural. Tem um que pouca gente conhece, mas para mim é uma referência, que é o pastor Aloysio de Moraes, um cara que eu acho também fantástico. Pastor Felipe, por incrível que pareça, mas a estrutura que ele consegue ensinar para a gente... Ele tem um jeito muito dele, né? Muito didático. E essa estrutura que ele ensina nos discipulados da Elan me ajudaram muito a crescer. Então, preciso também dar honra a quem tem. Ele bota uma ordem, né? Uma ordem na pregação, não fica aquele negócio... Outro dia eu pude ajudar um amigo meu que falou, pô, me ajuda aí. Eu falei, senta aí. Escrevi isso. Aí eu pensei, quando eu conseguir fazer isso? Nunca. Só consigo fazer isso hoje, porque alguém fez comigo. E o nome desse alguém é Philip Murdoch. Então tem que dar honra a quem tem. E é isso. Eu não tenho muito cara que eu fico vendo, não. São esses. Top, pastor. E a gente aqui sempre tem o costume de pedir indicações de quem o senhor quer ver aqui com a gente. É o nosso segundo episódio. E eu queria que o senhor deixasse aí 3 nomes para que a gente possa convidar. E o nome que o senhor falar aí vai ser essa fala do senhor que a gente vai usar para convidar essa pessoa. Falar, pastor que falou lá, então tu tem que ir. Uau, 3 nomes aqui. É difícil que o nego vai me pegar e tudo aí. Pô, não me indicou. Mas vamos lá, né? Eu vou falar pessoas que eu acho que tem testemunho assim, tremendo. Pessoas que eu conheço, que eu convivo, e que o testemunho delas, acho que é tão ou mais impactante com o que eu dei aqui hoje, falando da minha mãe, de tudo. Que é o Rômulo, pastor Rômulo. Pastor Rômulo, esse aí... Aquele cara é um menino de Deus. Falo menino porque ele é um pouco mais novo que eu. Eu tenho um carinho quase que paternal por aquele cara. Uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida e na vida da Monique foi ele e Thaís irem para assumir o recreio do nosso lado. A gente deve muito à vida deles. E tudo que esse cara passou, cara, para chegar onde está hoje, né? Pai e mãe assassinados, ele tinha tudo para ser uma semente do mal, e hoje é um pai, pastor e advogado. É fantástico. E top nos 3. Top nos 3, né? Outra pessoa, eu acho que a Ruama é uma pessoa também que tem um testemunho bacana, né? Que passou por tudo que passou, ficou viúva nova, deu a volta por cima. Pessoas ali que a gente convive, que eu conheço, que tem um testemunho poderoso. Um outro cara, que o pastor Júlio, de VP, ele também tem um testemunho pastor Júlio violento, criado com um pai morando longe, sem ter uma referência paterna próxima a ele, e é um dos caras que tem o coração mais bonito que eu conheço, Julião. Então, acho que eu já indiquei 3. Rômulo, Ruama e pastor Júlio. Pronto. Tá aí, pastor Renato que chamou, hein? Amém. Eu só vou marcar a data. Tô nem aí. Tem tanta gente que poderia falar aqui, mas só podem 3. Vamos deixar. A gente fala em off. Te dou os nomes em off aí. Em off, na mesa. É isso aí, na mesa. Pastor, a gente está encerrando. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí, todo mundo que está seguindo o canal. E eu vou reforçar aqui mais uma vez. Cara, segue a gente lá. Isso aqui é um projeto de Deus. A gente não está aqui com fins de ganhar dinheiro, de ficar famoso, de ter like, de ter curtida, não. A gente quer levar o evangelho, cara, de uma forma simples. É isso aqui, trazer pessoas aqui com testemunho, trazer pessoas aqui com vida com Deus, para que isso sirva de exemplo, cara, para a juventude. A gente sabe que tem muita galera mais nova que segue a gente lá, e Deus plantou isso no meu coração, não só no meu, mas de toda a equipe que está por trás disso aqui. E a gente precisa da ajuda de vocês para seguir, para compartilhar, porque senão isso não vai alcançar vidas, que é o nosso objetivo. A gente sabe que Deus vai fazer, que Deus vai tratar. A gente já tem testemunhos, pastor, de pessoas que ouviram o primeiro episódio, que chamam a gente lá no direct e falam, cara, como Deus falou comigo. Glória a Deus. E isso é a nossa injeção de ânimo para a gente continuar, para a gente avançar.
E sem vaidade nenhuma, a gente está aqui para realmente fazer isso. É levar o evangelho dessa forma mais moderna que tem sido, desse jeito mais novo, descontraído. Top. Porque às vezes a pessoa não vai lá na igreja, não tem esse costume de ir, então a gente vai até ela, a gente leva esse testemunho até ela. E graças a Deus a gente tem colhido frutos já nesse início. Então a gente entende que a obra de Deus nesse projeto vai ser muito maior do que a gente imagina. Amém. E eu queria abrir para o senhor deixar as suas considerações finais para a gente encerrar. Eu queria agradecer primeiramente, né, você, Miltinho, Lu, por terem me trazido aqui, toda a galera também que fica nos bastidores, né? Ó, a técnica tá ficando muito profissional, pastor. Eu tenho que testemunhar isso aqui. Isso aqui, ó, eu achei que fazer isso aqui era só eu comprar um microfone e botar um celularzinho aqui. Vai nessa. Aí eu falei, pronto, tá pronto. Aí o Milton me liga, ô Mansu, tu já tem a técnica? Técnica? Como assim, que parada é essa? Técnica? Não, já tem o celular e o microfone. E as câmeras, como é que vai fazer? Cara, e Deus, pastor, Amém. Toda essa estrutura aqui, ó. Muito foi maneiro. Esse cara aí muito maneiro, viu? Que fez, assim, Parabéns, e realmente... Cara multitalento. Não, né? esse cara é violento. É o MacGyver da Elan, pô. Ele é o MacGyver da Elan. Então, eu queria agradecer vocês. Queria agradecer toda a galera da Elan, que não está aqui, mas eu até me emociono quando eu falo isso. A Elan representa restituição na vida da minha família. Na minha também. Sabe? A Elan é um lugar de recomeço, um lugar onde nossa alegria de servir a Deus foi restaurada. Então, todos fazem parte da minha história, todos. A galera, desde o estacionamento, aos pregadores, todos. Por isso que eu amo todos, eu dou atenção para todo mundo igual, porque eu amo essa igreja, né? Então, queria agradecer muito, né, nossos pastores, que são fantásticos, né? Pastor Filipe, pastor Renê, mas um cara também que a gente fala pouco, pastor Alexandre, pastora Luciana, pessoas que foram instrumento de Deus para mudar a história da minha vida e da minha família. E falar que Deus tem propósito na vida de todos nós, e que se você atentar para o propósito que Deus tem para a tua vida, você vai ser mais que vencedor, porque hoje eu estou convicto de que não existe plenitude fora do propósito. Sabe? Tem tanta gente correndo atrás dos seus próprios negócios e esquecem das coisas de Deus, e eles tentam ser plenos dessa maneira. Mas esse é o passo mais errado que a gente pode dar na nossa vida, porque nada vai trazer mais plenitude para a tua vida do que ser quem Deus te chamou realmente para ser. Outro dia eu estava explicando isso numa pregação, que os propósitos humanos estão aqui, mas o propósito eterno de Deus está aqui no alto. Então, aqui embaixo muita coisa pode mudar, mas o propósito eterno de Deus, ninguém muda. Ele está avançando. Quando eu fui fazer a obra aqui perto, eu contratei um pedreiro. Só que eu tinha pressa para fazer o que eu queria, e eu descobri que ele estava tocando uma obra minha, uma obra em outro lugar, e o negócio estava demorando. Qual era o meu propósito? Deixar minha casa em condições de eu entrar. Esse era o meu propósito. Qual era o propósito do pedreiro? Era ter múltiplas fontes de renda ao mesmo tempo. Quando eu entendi que eu não era algo prioritário para ele, eu ranquei ele da obra, botei outro, e a casa ficou pronta. Eu acho que Deus é assim. Ele tem um propósito. Se a gente não atentar para dar prioridade para o que Ele quer, Ele acaba levantando outra pessoa para viver o que era para a gente viver. Uau! Mas nunca vai parar a obra dele. Ele é o patrão, mano. Entendeu? Ele é o patrão. Então, Ele vai trocar. A parábola do talento suporta essa minha visão, porque Ele fala assim, pega desse que enterrou o talento. Mas o tremendo é que um tinha 5 e multiplicou para 10, outro tinha 2 e multiplicou para 4. Se eu vou tirar o do 1 que tem, talvez eu, como homem, daria para o que tem agora 4, para pelo menos ele ter 5. Deus não tem uma matemática de compensação, Ele tem uma matemática de diligência, mano. Então Ele fala, pega esse 1 e dá para o que tem 10, ele vai ter 11. E ainda fala assim, porque aquele que tem...
Isso é forte, hein? Será dado e abundância, e vai ter mais. Agora, aquele que não tem, até o que tem eu vou tomar. Cara, a matemática de Deus, ela é totalmente relacionada à diligência. Então, se eu pudesse dar uma consideração final para essa galera, era isso. Talvez não, com certeza eu não merecia viver muito do que eu vivo hoje. Mas talvez algumas pessoas não foram diligentes e Deus arrancou deles e tem colocado nas nossas mãos. Amém? Então, seja diligente no propósito. Amém. Amém, gente, é isso. Eu quero agradecer aqui e fica atento aí, já a gente vai botar. E mais uma vez eu vou reforçar, segue a gente lá, segue no Instagram também e no YouTube, Podcast do Mansur, no Instagram e no YouTube. Foi top, pastorzão. Valeu, Mansur, obrigado você pela oportunidade. Tamo junto, gente, um abração junto. E vamos que vamos, Podcast do Mansur. É nóis.